Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, que está concentrada aí para fazer o concurso do Enem. Estamos aqui com mais uma aula EAD, só para você do desafio EAD, do desafio online, do desafio à distância. Estamos de volta aqui novamente com um super tema que sempre vem caindo bastante nos Enems da vida, inclusive em concurso público, que seria, no caso, vamos dizer assim, seria, no caso, questões energéticas. Observando aqui as questões energéticas para nossa análise. Só um instantinho aqui, saiu aqui do negócio do YouTube, estava lá só vendo as questões. E aí, não entendo o que acontece. Uma coisa de, sei lá, alguma coisa que está acontecendo, de alguma coisa. Mas tudo bem, então deixa, não tem problema. E aí, não tem problema, vamos continuar com o plano A, sem análise da outra tela. Não, acabo com isso. Questões energéticas para você que vai trabalhar o Enem. Pessoal, nessas questões energéticas aqui, nós temos que lembrar o seguinte: nós precisamos conceituar, nós precisamos ver a relevância, e aí, com certeza absoluta, a gente acabaria por analisar não somente para o Enem, mas também para concursos públicos. A questão toda é a seguinte, pessoal: quando a gente fala em questão energética, o cara pensa assim, poxa, que é questão energética? Então, no conceito, toda ação geradora de trabalho. Lembrando que se você tem uma energia, vamos dizer, em você, essa energia foi obtida através de luz do sol, de oxigênio, de água e principalmente de alimentos. Então, observe só, quando se fala em trabalho, se fala também nessa questão do que nós chamamos de desenvolvimento econômico e social. Então, nesse aspecto, boa tarde, minha filha, nesse aspecto nós temos essa relevância, essa importância gigante. Observe bem: dinamização e aceleração do setor produtivo. Obrigado, professor William, você é um Deus. Temos aqui algumas imagens ao redor dos nossos inscritos. Aqui você tem, olha, biomassa, você tem uma área aí de cana-de-açúcar, de etanol. Você tem ali uma plataforma offshore, lembrando que quando se trata de produção de energia, matriz energética, o que movimenta o mundo ainda são os hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, e aí depois vem o carvão mineral e o gás natural. Vamos dizer assim, o petróleo é importante para o desenvolvimento de uma sociedade que desde a Revolução Industrial, principalmente a segunda revolução, você tem o petróleo como realmente o principal matriz. Já na primeira revolução, século XIX, você tem o que nós chamamos de desenvolvimento do carvão mineral, que também é um hidrocarboneto, é um primo do petróleo, junto com o gás natural. Aí nessa foto você tem uma plataforma de retirada de petróleo da plataforma continental. Por quê? Porque você tem a nossa litosfera, você tem ali a área de praia, a área de margem, na crosta, aí você tem uma descida. A partir do momento que você tem essa descida, você já tem aí o que nós chamamos de plataforma. Geralmente o talveg, ou a profundidade, daria uma vinculação de 50, 100, 150, chegando até um pouco mais de 300 metros de profundidade. Quanto mais você vai se afastando da área de praia, digamos assim, dezenas de quilômetros, você pode chegar a mais de 450 metros de profundidade. Queria pedir para a produção umas copos d'água, que a garganta do professor Divano está levando farelas, uns 2 ou 3 copos d'água. E aí nós temos, pessoal, uma questão redonda, vamos dizer assim, bem elucubrativa de concurso do Enem. Por quê? Porque se tem uma matriz energética que é muito trabalhada, até mesmo criticada por muitos estudiosos, são as matrizes relacionadas ao petróleo, as chamadas fontes não renováveis. Bem aqui você tem os cataventos, que geralmente vão ficar em áreas
Muito obrigado, meu querido. Em áreas litorâneas, né? Muito obrigado, querido. Nas áreas litorâneas, você tem aí, pessoal, o catavento que, movimentado pela força eólica, pela força do vento, também gera energia elétrica. Aqui embaixo da fonte eólica, você tem a matriz hidráulica, que seria, no caso, essa fonte né? Hidroelétrica, e você precisa represar rios, não esquecendo que o rio, nós já vimos isso aqui, né? Ele nasce na área de nascente, ele tem ali o seu curso alto, ele vai descendo o curso médio, e próximo do desaguadouro, ou próximo da foz, você tem o curso baixo, nível baixo. Geralmente, quase sempre, as usinas são construídas em áreas de curso médio do rio. Então, não é na área da nascente, próximo à montante, tampouco na área da foz, próximo da jusante, correto? Então, nesse aspecto aqui, podemos dizer que a fonte hidrelétrica ela tem toda uma meticulosidade aí, todo um métier para se desenvolver. Aqui você tem um ninhão energético, ali você tem aí a mina dos olhos de muitos brasileiros, né, que seria a placa solar, a placa fotovoltaica, que, se aproveitando que existem locais que a incidência solar é gigantesca, então você tem, de fato, essa questão dessa placa fotovoltaica sendo imprescindível em muitos países, tal como até mesmo no nosso país. Bem do lado aí da placa solar, você tem os gases, a chamada fonte energética geotérmica. Então, quando você vê todo esse métier, toda essa conjuntura de matrizes energéticas, você realmente está vendo essa dinamização barra aceleração do setor produtivo. Sim, pessoal, sem energia você nem estaria me vendo. Sem energia você não estaria, digamos, com ventilador, com condicionador de ar, com uma central de ar. Sem energia você não teria o automóvel, sem energia você não teria a questão toda da internet. Então você começa a entender a problemática que seria um mundo, né, um setor produtivo sem essa energia. Outra coisinha importante. Queria deixar bem claro para todos vocês, meus amigos e amigas, que quando se trata de questão estratégica, sim, de fato, a energia é mais do que estratégica, ela é um fator preponderante de poder relevante geopolítico de muitos países. Por exemplo, vamos falar da questão do petróleo. Países que detêm petróleo, que detêm grandes jazidas, que detêm grande produção e servem outros países, vamos colocar o exemplo da Rússia, por exemplo. A Rússia utiliza muitas vezes o que nós chamamos de pressão geopolítica e econômica com essa questão estratégica do seu petróleo, seu gás natural, que é exportado para países da Europa Oriental e Ocidental, e que, devido a essa grande demanda, a Rússia acaba fazendo uma espécie de de chantagem. Olha, você vai fazer o que eu quero, senão não vou manter essa demanda de petróleo e gás natural para o seu país. Exemplo também, as nações do Oriente Médio, não que sejam nações super desenvolvidas, mas são nações que detêm um grande e importante setor estratégico relacionado ao petróleo e ao gás, que serve inclusive para você entender muitos conflitos, muitas zonas de tensão. Realmente, quando você tem problemas que envolvem o lado religioso, o lado étnico, o lado territorial, você acaba percebendo que o petróleo acaba sendo um literal combustível que pode gerar muitas confusões, muitas situações de antidiplomacia, de conjunturas de tensão, de conflitos. E ali no Oriente Médio, muita gente chama de estrutura real de grande barril de pólvora prestes a explodir, levando em conta a sua grande e gigantesca jazida de petróleo espraiada por esses países que estão ali ao redor do Golfo Pérsico.
Outra coisinha interessante, a diversificação das fontes primárias faz com que você tenha um acesso mais versátil ao desenvolvimento produtivo. Por quê? Porque quando se fala em um país tipo como o Brasil ele tem uma relação muito grande, muito tênue com a questão das hidroelétricas. Então, a hidrelétrica para o Brasil é praticamente tudo. Só tem um porém. Em épocas de verão, vamos dizer assim, quando você tem situações de diminuição de chuvas, né? Quando você vê aí o próprio inverno chegando, você começa a perceber que as chuvas vão diminuindo e aqueles rios, aqueles lagos artificiais que geram a mudança, o desenvolvimento de você conseguir ter essa força hidrostática menor, porque não está chovendo. Naquele momento, o país precisa lançar mão do plano B. Qual seria o plano B? O plano B são as termoelétricas, que são utilizadas a partir da queima dos hidrocarbonetos que eu citei no início da aula. Então, você tem uma diversificação no país que acaba potencializando um desenvolvimento melhor, uma aceleração bem maior do setor produtivo. Atividades comerciais e prestação de serviços. Lembre bem, se você tem prestação de serviços que envolvam o que nós chamamos de transporte, e o transporte for aquele relacionado ao uso de combustível fóssil, você já tem aí a dependência da prestação de serviço de transporte, de frete, por exemplo, intermunicipal, interestadual, até mesmo internacional, relacionado a essa condição. A atividade comercial, você não consegue prevê-la sem ter energia elétrica. Essa energia elétrica tem que ser em grande quantidade, mas um motivo para que você entenda essa relação muito grande, vamos dizer assim, com o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento de serviços, né? E também, já temos aqui o deslocamento de pessoas e coisas, a questão do transporte, que eu comentei acima. Então, nesse momento introdutório, a gente começa a entender, antes de mais nada, que sem energia você não se desenvolve. Que sem energia muitos países não detêm o seu poder geopolítico bem efetivo. Que sem energia você não diversifica essa energia para a obtenção de coisas primárias melhores. Que sem energia você não tem atividade comercial e prestação de serviços rentável. Que sem energia você não consegue se deslocar. Que sem energia você não leva pessoas e mercadorias. Sem energia, a gente de fato não é muita coisa. Vamos adiante. Bem, nós precisamos entender, pessoal, de maneira bastante crassa, bastante tácita, a classificação das fontes. Antes de mais nada, para muita gente, isso é revisão. Na verdade, meu querido e minha querida, para todos é uma revisão. Por quê? Porque quando você estuda para o Enem, você está estudando, você está trabalhando temas do terceiro ano, você está estudando temas relacionados ao que nós chamamos de segunda série, primeira série do ensino médio, o nono ano, você detém aí o que nós chamamos de desenvolvimento de oitavo ano, sétimo ano. Isso quer dizer, então, que você está estudando praticamente, pessoal, 7, 8 anos em um só. E aí nós temos a seguinte situação. Preste bem atenção aqui. Quando a gente começa a analisar essa questão energética, quando a gente começa a usar essa questão energética aqui, eu troco. Usa 3,0, devolve 7,0. E aí, então, meu querido Aleph, quando você vai analisar a classificação da fonte, pois isso daqui é uma coisa simples. Mas tem muito aluno que, por exemplo, deve ter gente aí me vendo, né, no outro lado aí da tela, que parou de estudar já faz um tempinho. Tem gente que não se ligou muito em ciências humanas, geografia, por exemplo. Então, isso aí muitas vezes é quase que uma
matéria nova, um tema novo. E aí nós temos a classificação da fonte no contexto renovável e não renovável. Observe só. Quando você quer analisar o tema, Tuxaua. Quando você quer analisar a questão aí da palavra, você tem que analisar a conceituação. Renovável que se renova, não renovável não se renova. Começa por aí o entendimento. Então, renovável atribui-se ao recurso que tem a capacidade de se renovar além do processo de exploração humana. Ou seja, a renovação tem que ser maior que a exploração e o consumo humano. Então, você, por exemplo, tem como fontes renováveis os vegetais. Então, você precisa ter uma quantidade de vegetais que seja maior que o índice de exploração. Então, por mais que você explore bastante, consuma bastante, ainda assim você terá florestas. Ainda assim você terá água doce, animais, peixes e tudo mais. Solo, ar. Então, isso aí é o que nós chamamos de fonte inesgotável e ilimitada, ou seja, não tem limite. Aí divide-se a biomassa, madeira, bagaço da cana, a solar, a bendita energia fotovoltaica, a eólica, a do vento, a hidráulica, a da água do rio, a geotérmica, as fontes termais, que fazem com que você entenda aqueles geysers, né? Que levam aquele ar quente e aquilo gera energia também. Em muitos países, tal como a Noruega, a Suécia, países nórdicos, utilizam bastante essas fontes geotérmicas, né? Outra coisa importante, galera, é a maremotriz, né? É como se fosse uma usina hidrelétrica dentro do oceano, próximo do litoral. Lembrando que muitas vezes a corrente marinha é muito forte, acaba gerando defeitos, problemas nessas maremotrizes, né? Essa é a renovável. E a não renovável? Atribui-se aos recursos que têm a capacidade de se renovarem aquém do processo de exploração humana. Então, aí é o contrário. A renovação é inferior ao grau de exploração e consumo humano. Por exemplo, eu preciso de carvão mineral para gerar uma usina termoelétrica. Eu usei bastante na minha usina. E, de repente, quando eu vi, não tinha mais carvão mineral. Aí tem que vir da Rússia, tem que vir da Noruega, tem que vir da Austrália, tem que vir da China. Você percebe, então, que você precisa até importar. E cá entre nós, o carvão mineral é bem mais poluente que o próprio petróleo. É engraçado que a gente vai analisando isso daí, ainda há pouco estava falando da questão do petróleo. Sim, existe aí uma condição bem real, né, da sociedade do petróleo, de uma sociedade cabível de crítica construtiva. Primeiro, por quê? Você tem um grau de consumismo muito grande, nós temos uma verdadeira pegada ecológica. Observe o que eu falei, pegada ecológica. É a condição de uma destruição bem evoluída dos recursos naturais renováveis devido ao grande e maciço crescimento da população humana no planeta. Então, quando você tinha 7 bilhões, você consumia X de recursos naturais renováveis. Quando você tem agora 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, a destruição de recurso natural renovável não é mais X, é X elevado ao cubo, é X elevado ao quadrado. Você está percebendo que essa pegada ecológica pode ser um tema, e já foi tema do Enem. Eles podem até inventar um outro significado em termos de nomenclatura, mas a análise é a mesma. E dessa pegada ecológica você tem as corruptelas, né? Você tem aí os derivados, você tem pegada urbana, pegada rural, pegada hídrica, sempre analisando esse cenário, esse desenvolvimento de problemas reais que podem, por exemplo, esgotar o recurso. Então, recurso não renovável e esgotável limitado. Combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, gás natural,
o contexto nuclear, urânio, plutônio, césio, rádio, são exemplos de materiais que estão na tabela periódica e são relacionados à fusão e fissão de átomos radioativos. Há uma grande polêmica, pessoal, acerca do fato de algumas serem poluentes. A grande verdade, pessoal, é que mesmo não sendo poluente, ela passa a ser perigosa. Energia nuclear. Você está usando energia nuclear, você está cooptando para que essa energia seja rentável, lembrando que a energia nuclear ela consegue gerar mais eletricidade do que se possa imaginar, mas o grande problema da energia nuclear é onde você vai colocar o resíduo nuclear, o lixo atômico, o lixo nuclear. Por quê, pessoal? Porque você começa a entender, por exemplo, você tem uma indústria que trabalha raio-x, tomografias, e aquelas máquinas detêm, sim, de fato, isso é uma grande realidade, o que sobra. Chega um momento que ela está obsoleta e não tem mais o que se utilizar. O próprio mineral radioativo ali já está obsoleto, mas ele ainda tem substâncias ali radioativas, cancerígenas, que podem ficar num ecossistema por mais de 500 anos. E aí isso é poluição, isso é um grande problema, isso daí é destruição. Inclusive muito danoso à própria evolução do ser humano, né? E aí então você percebe a classificação renovável e não renovável. Isso daí é básico. Estou dizendo, há condições de um material renovável ficar não renovável? Não literalmente, mas na concepção de análise, a gente começa a perceber que sim. Por quê? Primeiro, bora pegar um exemplo da água doce. A água doce é uma fonte inesgotável e ilimitada. Mas se o ser humano continuar com a sua pegada ecológica, com a sua pegada hídrica, aumentando sua população tão gigantescamente, aumentando o grau de consumismo tão gigantescamente, que você começa a quebrar, poluir demais a água dos rios e lagos e lençóis freáticos e aquíferos, que é o que está acontecendo, né? A pegada hídrica é uma verdade. Ela não é de hoje, pessoal, tem mais de 3, 4 décadas. Mas nos últimos 10 anos, 15 anos, ela ficou bem mais assintosa, bem mais perigosa. E o Enem, meu caro, o Enem, minha cara, trabalha bastante essa questão hídrica, tá bom? Não esqueça, então, que se maltratado demais, se não tem manejo ambiental no uso desses recursos hídricos fluviais, lacustres, limnológicos, com certeza você terá problemas na água subterrânea e na água externa, correto? Vamos adiante. Fonte primária é a fonte encontrada na natureza, sem nenhuma ou pouca intervenção humana. É a chamada energia in natura, né? Agora preste bem atenção. A secundária já é diferente. Ela provém da fonte primária. Ela existe em decorrência da intervenção humana. O homem fez ela ser daquele jeito. Ela sempre está em processo real de transformação. E a pergunta que não quer calar é: que exemplos temos aqui? Nós temos um exemplo aqui do lado esquerdo de fontes primárias. Nessa fonte primária, você tem aqui geysers, olha, bora fazer assim. Na primeira fileira da esquerda, você tem geysers, você tem cana, você tem raio solar, você tem ali a água, fonte hidráulica, você tem o petróleo, você tem o vento, né? Geotérmica, biomassa solar, hidráulica, hidrocarbonética e eólica. Isso na fonte primária, ou seja, nós não interferimos tanto assim, ou não interferimos em nada nisso aí. Já no lado direito, você tem ali, bora fazer no sentido horário, são 4 quadradinhos, né? Você tem aqueles verdadeiros iglus de barro, onde você está carvogeando
carvogeando o que nós vamos chamar de carvão vegetal. Professor Divanda, carvão mineral e carvão vegetal são a mesma coisa? Não. Mas ambos provêm de vegetais, só que o carvão mineral provém de vegetais lá daquele período Jurássico e Cretácico. Lembre, sim, que o carvão mineral, ele é um primo do petróleo. Ele advém de material animal e vegetal que sofreu fossilização, sofreu hidrocarbonatação e está aí relevante nessa questão, como é que vamos falar, de análise sobre se é primária, secundária e se realmente não polui. Então, nesse caso, esse carvão do lado aí, lá em cima, perto dos iglus de barro, é carvão vegetal. Bem do lado de Inhons, bem aqui embaixo você tem uma bomba, um bico de gasolina, e a gasolina é uma fonte, no caso, que vem do petróleo. Então, aí nós pegamos o petróleo, levamos para uma usina de refinamento, uma refinaria de petróleo, e lá nessa usina você vai fazer um craqueamento do petróleo. Isso daí é bem interessante, porque existe um petróleo grosso e um petróleo fino. Esse petróleo fino, pessoal, ele, sim, de fato, ele acaba definindo que ele é o melhor. Por que o fino é melhor e o grosso não é melhor? Porque no grosso você vai ter que refiná-lo para que ele fique fino, que ao ficar fino se transforma em gasolina, em óleo diesel, em querosene, por exemplo, né? E aí você começa a entender nylon, lycra, solvente, inseticida, naftalina, isopor, plástico, PET e tudo mais. E aí então, quando esse petróleo ele é fino, é o petróleo Brent, ele é mais valioso. E supõe-se que o petróleo que tem na costa equatorial da Amazônia, aqui no Amapá, por exemplo, é o petróleo Brent. E aí do lado você tem destilação vinculada aí do etanol, é o chamado álcool, tá bom? Então aí você começa a entender, são coisas interessantes, simples demais. Classificação das fontes, suja e limpa. Não, já está dizendo praticamente que você tem que entender. Suja são as que emitem poluentes e têm impacto negativo ao ambiente e à saúde humana. Observe bem, ela não é renovável, em sua grande maioria, e geralmente vão implicar, sim, de fato, no agravamento do aquecimento global. Ali em cima você tem petróleo saindo de um poço, e você tem o que eu falei ainda há pouco, carvão mineral. Observe só, pessoal, o carvão mineral parece uma rocha, né? E o carvão vegetal, dá para ver o formato dos galhos e troncos que foram cortados, sofrerem carvogeamento, né? Isso daí, pessoal, é fonte suja. Só para te ter uma ideia, o petróleo, ele tem uma densidade menor, diferente da água, né? Quando o petróleo ele vaza de embarcações, de navios petroleiros no oceano, nos mares, não se mistura, e fica por cima. Uma mancha preta. Lá vem uma ave marinha, que todo mundo sabe que os animais enxergam em preto e branco, em verde e branco, vermelho e branco, cinza e branco. Muitas aves enxergam em preto e branco, e a ave que está vindo ali, digamos que seja um atobá, e vê uma mancha preta, uma mancha escura, vai pensar que é um cardume de peixe. E mergulha. Ao mergulhar, impacto ambiental, matança de animais, porque aquela ave marinha, assim como todas as aves, tem o seu osso oco, e as suas penas, com as suas remídeos e tudo mais, acabam ficando pesadas devido ao óleo, e ele cai. E aí o que acontece? De cada 10 aves, inclusive estou falando relacionado à questão dos ambientalistas que salvam essas aves, de cada 10 tu salva uma. Eis o problema. Fonte limpa. O nome já diz, são fontes que não poluem ou pouco poluem o ambiente. Quando poluem, tem a capacidade de prover a limpeza naturalmente. Por exemplo,
Quando você joga lixo num rio, seja lixo orgânico, por exemplo, o rio tem poder de autolimpeza, contanto que o quantitativo desse lixo seja no limite aprazível. Correto? Então, o rio, o lago, o próprio oceano consegue autolimpeza, né, depurativa e tudo mais. O problema é que se for uma quantidade muito gigante, não vai haver condições, né? É fonte renovável, é uma alternativa viável e sustentável em detrimento ao uso da fonte poluinte. Podemos dizer, pessoal, que a fonte limpa ela vai modificar o planeta, ela vai quebrar paradigma, ela vai gerar uma sustentabilidade tão gigante que o ser humano vai condicionar uma vida bem mais harmônica. Aqui na foto você tem, no sentido horário, né? Você tem o milharal, o milho está aqui. Esse milharal aí, pessoal, não esquece, o álcool é tirado da cana, mas pode ser tirado do milho. O álcool é tirado de glicose desses vegetais, pode ser tirado da beterraba. Por exemplo, o álcool dos Estados Unidos, ele é o álcool da glicose do milho. É um álcool, é o etanol do milho. Tem países da Europa que retiram esse etanol da beterraba, por exemplo. E lembrando que o Brasil, ele tem uma produção de milho estrondosa, digamos que seja a segunda ou terceira maior produção, mas entre 60% e 70% da produção de milho vai virar ração para o gado, principalmente o bovino e o de avinos, a avicultura, né? Então você começa a entender a importância e relevância da fonte limpa. Você tem bem aqui do lado, seguindo o sentido horário, né? Você tem uma usina hidrelétrica. A água é renovável. Por enquanto, mesmo tendo feito aquela crítica construtiva de água doce, né, se transformando gradualmente em um contexto finito, né, a gente sabe que ainda podemos classificar como uma coisa inesgotável. E aqui tu já sabes, nessa faixa aqui, você cria a sua usina, você vai barrar o rio, você vai represar o rio, não vai abrir comporta. Depois que o rio está bem represado, está tudo feitinho, tudo bonitão, vou inaugurar. Aí você libera essas eclusas aqui. A força é tão gigante, descomunal, que caindo para cá, você vai movimentar turbinas aqui, que por sua vez, sim, vão gerar eletricidade. Bem aqui, nossa mina dos olhos aqui no Amapá, né? A placa solar. Aqui, aqueles cataventos. Pessoal, alguém perguntou de repente aí no cursinho que mesmo sendo a usina hidrelétrica uma fonte limpa, ela causa problemas. Pessoal, a prova do Enem ela é bastante permissível nessa análise, né, que você vai ter que analisar as questões fáceis e difíceis. Para mim isso é fácil, mas para muita gente pode ser difícil, mas para o cara que elaborou a questão, ele vai ter a questão difícil e a questão fácil. Lembra que eu vou falar, não esquece nunca mais. Usina hidrelétrica que causa impacto são as grandes usinas. As pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs e as médias usinas, não causam esse impacto aí. Por quê? Porque quando você está trabalhando, por exemplo, você está vendo aqui o curso do rio. O curso do rio. Bem aqui se faz a barragem. Quando você faz a barragem aqui, pessoal, você vai fazer isso aqui, ó. Você acabou inundando áreas de floresta bem aqui. Você criou o que nós chamamos de lago artificial. Inclusive, pessoal, isso pode gerar mudança no curso de rios. Já pensou? Causando um verdadeiro aneurisma hídrico, como aconteceu em locais como a usina de Baubina, no Amazonas, a própria usina de Belo Monte, no Pará. São exemplos de grandes usinas que problematizaram em algum momento a questão toda. Lembrando, quando passa para cá, o quantitativo é imenso. As pessoas que moravam nesse entorno aqui, todas ficam total ou parcialmente
problematizadas por essa barragem aí. Então, o problema é quando é uma grande. Outra coisinha, naquela área que a gente colocou o cenário de uma usina, onde a gente viu a área que inundou, né, houve um alagamento de área de margem, você inundou e a água vai ficar lá para sempre. O que vai acontecer? Uma putrefação, uma decomposição do vegetal. O que vai aparecer na água? Exatamente, gás metano. Você vai ter o CH4. Problemas aí relacionados também na bebida, muita gente falando. Já não é o gás, é o próprio metano em si, que é mais prejudicial que esse gás aí. Outra coisa, pessoal, quando você for indagado no Enem sobre grandes usinas, não esquece também que quando você desvia curso de rio, você acaba prejudicando ribeirinhos, indígenas e principalmente a fauna e a flora local. Correto? Então é uma crítica construtiva e científica à usina hidrelétrica quando ela é grandona. Uma outra coisa, pessoal, alguém perguntou no outro local, poxa, pessoa, esses cataventos enormes aí, tem algum problema? Tem. Sabe qual é o problema? Em relatos de pessoas que moram próximas do grande, é um cenário ensurdecedor. Um barulhão gigantesco, para quem tem sensibilidade auditiva, é um problema e tanto. Muita gente tem que se mudar dali. Outra coisa, pessoal, esses cataventos enormes da estação de energia eólica, energia do vento, está principalmente no litoral do Nordeste e litoral do Sul do país. E o que a gente percebe é que muitas vezes, sim, de fato, o vento é tão grande, né? A massa de ar é tão poderosa que acaba derrubando, sim, é verdade, esses grandes e enormes, né, cataventos. Isso daí para você analisar sempre com a gente. Outra coisinha, isso daí está cada vez mais virando Enem, olha só. A palavra fonte alternativa, fonte sustentável, cai nas provas do Enem desde o primeiro Enem, desde a sua fase Baby, 1998. Praticamente aí cerca de 28, 29 anos atrás. Quase 30 anos, quase 3 décadas. Então, olha só, fonte alternativa são as fontes que podem ser utilizadas como opção às fontes poluentes, objetivando baixo impacto ao meio ambiente e à saúde humana. A grande maioria é renovável, emitem pouco ou não são poluentes. Biomassa, uma fonte alternativa. A biomassa, ela responde, por exemplo, quando se fala em lenha, a gente pode dizer, poxa, a lenha ela tem a ver com destruição. Nem sempre, pessoal, nem sempre, porque tem muita área onde utiliza, né, o carvão vegetal, que não é de área desmatada, é só de área que sofreu algum tipo de situação e tiveram que fazer uma podagem e tudo mais, pega esses troncos, vamos usar. Então, isso é alternativa. Sustentável, fonte sustentável. São aquelas que durante seu processo de exploração, transformação e consumo, os impactos são reduzidos e não são nada poluentes ou são pouquíssimo poluentes. São obtidos através de fonte inesgotável, como a água do rio, como o vento. Então, ter placa solar, pessoal, é uma fonte sustentável, porque você está usando o sol, a insolação. Você está sendo sustentado pelo sol, que é uma fonte inesgotável. Ecologicamente viável para o consumo. Quando tu pensas em energia eólica, está usando o vento. Países que têm litoral muito grande são muito utilizadores dessa fonte energética sustentável. O vento está sustentando essa energia. Atende às necessidades presentes sem comprometer o consumo futuro. Pessoal, eu posso dizer para você com clareza que desenvolvimento sustentável nada mais é do que o processo conjuntural de desenvolvimento, melhoramento econômico de um conjunto populacional, coletivo ou individualmente, sem destruição do recurso não renovável, sem destruição do recurso renovável, visando potencialmente que
as gerações futuras, teu filho, neto, bisneto e assim vai, consigam usufruir também de rio, de oceano, de vento, de energia solar. E você começa a entender o porquê da sustentabilidade. O planeta te sustenta. E em troca você não destrói o recurso. Incrível, né? O homem do campo colado ao homem da cidade. Os continentes conectados. O rico e o pobre. O desenvolvimento real de uma sociedade harmônica. É por isso que a gente fala que a fonte sustentável, para muitos, pode ser uma grande utopia. Porque você precisaria, a verdade é essa, de desenvolvimento relacionado a uma situação de melhoramento da sociedade, do meio ambiente. Então, isso daí, enquanto fonte, tem que ser lembrado para o Enem. Não esqueçam disso aí, pelo amor de Deus. Combustíveis fósseis, olha aqui, pessoal. Petróleo, carvão mineral, gás natural, ainda tem o xisto. Estou dizendo o que é xisto betuminoso. Xisto betuminoso é um tipo de rocha que é um parente um pouquinho distante do petróleo, mas é uma rocha que dentro da rocha tem um óleo de onde sai uma coisa que nós chamamos de betume. Os norte-americanos têm muito disso e o craqueamento desse xisto no próprio solo, dentro, né? Eles nem chegam a tirar a rocha. Mas é poluente, sim, de linha freática e tudo mais. São compostos orgânicos originários da decomposição anaeróbica de matéria orgânica por milhões e milhões de anos, que eu falei sobre o material lá no Jurássico e no Cretácico, pode ser de animal pré-histórico, plantas pré-históricas e tudo mais. Seus depósitos se encontram em rochas no fundo dos oceanos e bacias sedimentares, então não está necessariamente na plataforma oceânica. Pode estar na bacia sedimentar da crosta terrestre, onde você tem continentes, sem problema nenhum. Os três primeiros, petróleo, carvão mineral e gás natural, respondem por mais de 80% de todo o consumo de energia do planeta. Simples assim. E são os mais consumidos desde o século XVIII, a partir da primeira Revolução Industrial, lá no finalzinho do século XVIII, né? Por quê? Ali começa com o carvão mineral e depois passa o petróleo e assim vai. São fontes sujas e esgotáveis. E suas queimas são responsáveis pela emissão do CO2, o dióxido de carbono, e pelo agravamento do aquecimento global, porque sim, é verdade, quanto mais você coloca os gases de carbono aqui na troposfera mais baixa, você vai ter uma capa de poluente atmosférico em vapor que vai impedir a passagem do calor que bateu no planeta durante o dia e vai ser reemitido na questão da noite. Então, muitas vezes, a questão da inversão térmica começa de manhã bem cedinho. Além desses impactos, pessoal, o carvão, por exemplo, exige grande área desmatada. Olha o problemão. Tu precisa desmatar. Por quê? Porque o carvão está no subsolo. Você vai ter que desmatar para utilizar-se das áreas que são abertas, né, para retirada desse carvão mineral. Outra coisinha, o petróleo, já até comentei, né? Ele pode poluir através dos vazamentos. Teve o caso do Exxon Valdez, que jogou mais de 20 toneladas de petróleo, de óleo, né, cru, no Oceano Atlântico. E aí você começa a entender, sim, a grande verdade é essa, que isso, como eu falei, né, dei o exemplo do problema que nós temos de aves marinhas e tudo mais. Bem, aqui tu tem um quadro, observe bem, você tem aqui de 65 e vai até 2010. Você tem aqui o percentual que vai de 0 a 50%. E você tem lá em cima, olha, em 65 o petróleo estava em alta. Estamos falando de século XX. O carvão estava em baixa. A partir do século XXI, o petróleo deu uma queda e o carvão subiu. O gás natural tinha pouquinho em 65, mas subiu. Está em terceiro lugar. A hidroeletricidade era pouquinho e se manteve estável. Porque para ter hidroeletricidade, você precisa de rios de planalto.
Lembra que eu falei que é no curso médio que se constrói as usinas? E energia nuclear subiu, encostou, praticamente está quase ali, encostando na usina hidrelétrica, e as outras fontes estão embaixo. Percebeu então, galera, que quando se fala em matriz, combustível fóssil é o superior. Novamente aqui você tem, ó, sentido horário, carvão mineral, isso aqui, xisto, bem aqui petróleo, bem aqui o gás natural. Tranquilo? Interessante, né? Que você não pode transportar o gás natural em contêineres quadrados ou retangulares. São coisas de redomas circulares, circunferenciais. Uma coisa importante, né? Vamos adiante. A biomassa, gerada por meio de decomposição e reaproveitamento de matéria orgânica. A biomassa, pessoal, ela acaba sendo importantíssima nessa análise. O resto de alimento, o próprio esterco, vai virar o CH4, o metano, que vai gerar o biogás, a bioenergia. E nessa questão você tem na combustão a queima da madeira, na fermentação da compostagem de vegetais, que é muito feita em áreas de composição de agricultura familiar, né? A gaseificação, a fermentação, já falei, e a produção de substância líquida, que é o etanol, que é o álcool. Não esquece, fonte renovável, sem dúvida nenhuma, é renovável. Mas nem toda fonte renovável vai ser biomassa. Mas é uma energia limpa, alternativa, sustentável e renovável, que também aquece o contexto global. Aqui nós temos a gaseificação, muita gente, até que eu conheço, no estado do Pará, vizinho aqui, que fazem essa questão de pegar o excremento animal, mistura com água no forno biodigestor, e dentro desse biodigestor você tem ação de bactéria, né, que decompõe o lixo, transforma tudo em metano e adubo. Então, o gás de metano pode ser usado em máquinas adaptadas para isso, e as sobras podem servir como fertilizante. Isso é sustentável demais. Bem, aqui você está vendo, olha, as pessoas jogando restos de alimentos no local, vão trabalhar isso daí ao longo. Isso geralmente são escolas agrícolas, né? E aí o que acontece, eu vi isso no município aqui no Macapá, no São Joaquim do Pacuí, eu vi lá. Aqui você tem uma área onde você tem a palha, que vai proteger o solo, e esse gás, né, ele pode gerar também energia, sem sombra de dúvidas. A energia hidráulica, como eu já falei, que também é conhecida como energia hídrica, ela é gigantescamente utilizadora da energia potencial e cinética. Essa corrente da água dos rios, mares em queda, contexto de descida, fortalece essa manutenção dessa energia provinda dessa movimentação de turbinas. Daí a gente falar energia potencial e cinética, né? Essas energias aí são limpas, né, pessoal? A desvantagem é que quando não tem muita chuva, sim, de fato, você não vai ter muita energia elétrica. Por exemplo, lá do Belo Monte, tem 4 meses do ano que não tem muita força hídrica, não chove. Então são 4 meses que aquela usina gigantesca do tamanho de Tucuruí não vai produzir energia. E geralmente, sim, a gente vai estar mais próximo de problemas como na jusante de rio, área próxima do desaguadouro, onde, devido à questão da retenção hídrica ali, você vai ter o aneurisma hídrico. A comunidade vizinha, seja ela indígena ou até mesmo de pessoas ribeirinhas, pode ser prejudicada. Aqui você está vendo, né? Aqui você está vendo canais de desvio. Aqui houve verdadeiro aneurisma hídrico lá no rio Xingu, para obtenção da energia, aliás, da usina de Belo Monte. A energia eólica e solar, está vendo bem aqui. Está vendo ali estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, próprio Sergipe, Bahia, tendo essa força aí grande. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também tem muito intensamente essa força eólica e também solar, né? Agora preste bem atenção, no local tipo hemisfério norte, na parte mais polar, hemisfério sul na parte mais polar,
Você não tem uma incidência tão grande de raio solar, então, quando se trata de placa solar, então você vai ter tanto lucro nesse cenário aí, correto? Uma outra coisa importante, olha essa foto aí, eu queria que você analisasse comigo, já caiu no Enem essa foto aí. Você tem o planeta, né, no mapa aí, e você percebe que tem continentes como o africano que praticamente não tem iluminação. A América Latina, tipo na Amazônia, praticamente não tem iluminação. Em áreas aqui do centro da África, da Ásia, também não tem iluminação. Tu vai percebendo que tem locais como os Estados Unidos da América, na parte extremo leste, na parte extremo oeste, gigantesco. O eixo Rio-São Paulo, gigantesco. O eixo Europa Central e Ocidental, Japão, litoral chinês, as áreas de capital da Austrália e Nova Zelândia. Tu vai percebendo, galera, que tem locais que não tem tanta energia elétrica, é bem pouquinha, e a gente começa a perceber exclusão. Como? A oferta e a demanda. Tem locais que a pessoa precisa de energia e não tem, porque às vezes não tem nem infraestrutura para obter essa energia. É uma coisa bem assim de crítica, né, pessoal? Essa energia, isso aqui somente o que nós chamamos de mapa mental, vai ficar para você aí do que nós falamos hoje. Temos bem aqui, pessoal, uma perguntinha interessante. Olha essa pergunta. O Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, que justifica em parte o fato desse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vai lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. A sinal alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem. Pessoal, a questão do Enem aí. Respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem. Pelo amor de Deus, a primeira palavra é uma vantagem. E a outra seria uma desvantagem. Letra E, construção é rápida. Depende, se for grande, demora. Dura um pouco tempo. Está errado? Está errado? Elas duram muito tempo. Não é uma desvantagem. D. Ocupam pequenas áreas, porém interferem no curso dos rios. Deixa aberto. C. A produção pode ser controlada, porém os custos são muito elevados. B. São ambientalmente corretos, porém interferem diretamente no efeito estufa. Depende muito do que você lembra do que é efeito estufa. E o contexto hídrico aí, quando eu falei isso é uma grande usina, pode gerar o gás metano, que por sua vez pode gerar um aumento do calor, mas por si só não é gigante. Não emitem poluentes. Emitem. Falei do gás metano, né? Então, eu tirei a letra A, tirei a letra B, tirei a letra E. É C ou D? A produção pode ser controlada, porém os custos são muito elevados, ocupa pequenas áreas para interferir no custo dos rios. Pessoal, a produção não pode ser controlada porque está relacionada à chuva. Só pode ser a letra D. Prestem bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou te falar. 90% a 95% das usinas hidrelétricas do Brasil são pequenas e médias. Pequenas áreas. Interferem no curso dos rios com a questão de desvio, então, do represamento. Então, primeira questão, letra D de Deus. Segunda questão de hoje, a gente já está encerrando, remando para a beira. A produção de combustíveis oriundos da biomassa faz parte das políticas de governo de vários países, entre os quais se inclui o Brasil. A respeito desse tema, julgue os itens subsequentes. Nós temos 3 itens. Primeiro item, o aumento da produção do etanol no Brasil tem reduzido a concentração da posse de terras, incentivado a diversificação agrícola. Pelo amor de Deus, pessoal. Aumentou a produção de etanol, reduziu a concentração de posse de terras? Será? Aumentou, o agronegócio aumenta latifúndio. 2. O setor de transportes, o uso de biocombustível tem sido considerado uma solução para a redução de gases de efeito estufa, que atende ao propósito do protocolo de Kyoto. Será realmente? Terceira, atualmente a agroindústria açucareira, tal como ocorreu no período colonial, fornece matéria-prima energética que promove a interiorização
internalização da população brasileira. Pessoal, a primeira, só não reduziu a consideração da posse de terra. Não incentivou a diversificação, porque nesse caso aí está trabalhando o etanol. Está errada. Segundo, setor de transporte, solução para redução de gases de efeito de estufa. Biocombustível auxilia na solução para redução de gases de efeito de estufa? Auxilia. Por quê? Porque é menos poluente. E a gente começa a entender, pessoal, que quando a gente fala em produção, em situações de contexto da biomassa, tem que levar em conta que a biomassa polui bem pouco. A segunda está certa. A terceira diz que, tal como ocorreu no período colonial, a interiorização da população brasileira, quer dizer que o pessoal está indo para o interior, quando você tem verdadeiros e grandiosos cinturões verdes em grandes áreas de estados aí do sul, sudeste, nordeste do Brasil, que não são interiorizados, vamos dizer assim. Então ficou a letra B de bola e a gente vai encerrando aqui, remando para a beira, com mais uma... Eu gosto de falar teleaula, tem gente que não gosta que eu fale, mas aula à distância, ensino EAD, desafio para você que vai fazer o concurso do Enem. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, um grande abraço do professor Edivander Marini, com mais uma aula de geografia para você. Fiquem todos com Deus.